Já imaginou um lugar onde tudo pode coexistir em perfeita harmonia? De 5 a 9 de dezembro de 2022. Aprenda uns com os outros em vários diálogos transnacionais. Para juntos alcançarmos um planeta regenerado, é preciso que todos reflitam sobre a importância de se ter comportamentos e ações equilibradas para um mundo melhor. O festival Conhecendo os ODS Latin América. Separe um espaço livre para você aprender com os maiores líderes do mercado. Em uma imersão transformadora que nasce através dos 5 P's para o desenvolvimento sustentável, pessoas, prosperidade, planeta, parcerias, paz. Participe e permita-se a trocar ideias inovadoras em busca de um planeta equilibrado. Olá, como vai? Sou a jornalista Juliana Bontorin. É uma honra estar mais uma vez aqui conectadinho com vocês no nosso Main Stage, entrevistando pessoas sensacionais, conhecendo um pouco mais da história delas. E hoje eu tenho duas pessoas aqui comigo, quero apresentar um pouco para vocês e a gente vai conversar, tá bom? Sejam muito bem-vindos, que eu tenho a Nina Arlow e o Wellington Sacchetti. Primeiro eu vou fazer a leitura de uma mini bio, depois vou para o outro, cada um transcorre seu tempo e depois a gente fala um pouquinho sobre o nosso palco, que é parcerias nesse momento, tá bom? Então vamos lá. Nina, vou começar por você. Seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui. Obrigada, Juliana, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos a sua participação. E também o Wellington Sacchetti, ele que faz parte aqui das nossas conversas. Seja muito bem-vindo também. Obrigado, Juliana. Agora vamos então para a nossa dinâmica, tá bom? Então, como eu falei, tá? A Nina Orlow, ela é coordenadora do Movimento Nacional pelos ODS no estado de São Paulo, membro da Aliança Resíduo Zero Brasil e integrante da rede Nossa SP GT Meio Ambiente. Com certeza nós vamos aprender muito nesse momento. É com você, Nina. Estamos aí no movimento pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é um movimento nacional e a gente busca trazer a informação da Agenda 2030, assim como vocês estão divulgando internacionalmente, o que é maravilhoso, para que todo mundo possa aprender mais e colocar em prática os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu atuo no estado de São Paulo, junto com a Fátima Franco, nós estamos na coordenação e é muito gratificante trabalhar num estado que já pratica muita coisa. Nós somos muitos municípios, nós temos muitas expectativas em relação a trazer a sustentabilidade para o estado de São Paulo. Então, nós atuamos com todos os municípios, né, buscando envolver todos os municípios. Atualmente, estamos com quase 50 núcleos de ODS. Então, o trabalho todo é esse de envolver as pessoas, os governos, a sociedade civil, academias, empresas, para que todo mundo saiba aplicar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E também eu faço parte, né, como vocês falaram, da Aliança Resíduo Zero. Então, a gente conecta muito a questão do ODS 12, que é muito importante, para que a gente possa justamente trazer todo esse conteúdo vinculado, porque o que a gente busca é trabalhar de forma integral, porque a gente sabe que isso tudo é conectado, né? Todos os ODS, todas as metas são conectadas. Então, quando a gente atua com um assunto específico, a gente traz todo o resto. E também, né, como foi falado, faço parte do grupo de trabalho de meio ambiente da Rede Nossa São Paulo, que também atua nessa questão dos ODS através das cidades sustentáveis. Então, é um prazer quando a gente pode falar principalmente da importância do nosso assunto aqui hoje, das parcerias, né? Então, a gente tem, além do ODS 17, e tem as suas metas aqui, a gente tem esses cartazetes, que são de livre uso, inclusive, quem depois tiver interesse, a gente compartilha. O ODS vem aqui na frente e as metas vão no verso para que a gente possa entender melhor. Porque se a gente não sabe aonde quer chegar, primeiro temos que saber como estamos, né?
o diagnóstico, e depois a gente tem que trabalhar para decidir que rumos que a gente pode tomar, onde a gente precisa aplicar mais energia, vamos dizer assim, né? E isso é relativo a cada local. Também temos aqui, né, os 5 P's, que é justamente o que fala que a gente só alcança a paz e as parcerias envolvendo as pessoas e o planeta, né? Então, a gente sempre fala, é prosperidade para quem? Para as pessoas e para o planeta, que a gente só alcança com parcerias e cultura de paz. Então, esses P's vinculados fazem com que a gente faça essa reflexão da importância do coletivo, da importância como nós estamos aqui hoje, nesse festival tão importante, justamente com as nossas parcerias todas, né? O Wellington, que atua, e todos os outros que estão trazendo suas experiências. Muito importante que a gente se conecte e busque esse trabalho coletivo. Então, no estado de São Paulo, a gente tem esses quase 50 núcleos, eles estão em estágios diferentes de organização, mas são muito bem-vindos, porque aí, quando a gente vê, é muita gente trabalhando com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com as parcerias, os 5 P's, sem, às vezes, conhecer, né, e sem saber que está melhorando as metas, os indicadores no nosso país, no nosso estado, no nosso país e para o mundo, porque também estamos todos conectados com os países. Não adianta a gente aqui não fazer a nossa lição de casa e os outros países, principalmente aqui próximos, né, da América Latina, que estão se esforçando tanto para alcançar as metas, para fazer tudo direitinho, diminuir os impactos da nossa pegada. A gente tem o ODS 13, né, o foco do ODS 13 também é muito importante, das mudanças climáticas. Então, é essa união e esse esforço coletivo que essa mudança de cultura, essa transformação, essa regeneração na atitude nossa é que vai conseguir fazer com que a gente alcance mesmo essa questão das parcerias, e a cultura de paz é tão importante para nós. Infelizmente, a gente se depara com tanta situação ainda de violência, né, entre os países, que é muito triste, e também a gente se depara com isso na nossa sociedade, né, atitudes que possam ser impactantes, assim, ruins, para que a gente, em vez de fomentar as parcerias, fique, então, com uma situação que cria cada vez mais dificuldade de relacionamento, né? A gente tem o ODS 5, né, da mulher, que a gente tem parceria também com instituições que atuam em defesa da mulher, em defesa do ODS 8, né? Na cidade de São Paulo, no nosso núcleo municipal, a gente está sediado no Sindicato dos Comerciários, que faz parte da UGT. Então, ali a gente busca dialogar, inclusive traz para perto da gente pessoas que muitas vezes estão ali trabalhando o dia inteiro e nem sabem que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável existem, né? Então, a gente traz sempre, assim, busca trazer públicos para as parcerias que muitas vezes a gente não alcança, porque não adianta a gente falar para nós mesmos, né? Aquilo que a gente já sabe, né? A gente pode até criar grupos de aprofundamento que a gente tem para trabalhar os indicadores, né? As metas. O programa Cidades Sustentáveis tem justamente o índice de desenvolvimento das cidades, que é muito importante que as pessoas acessem para ver em cada ODS como é que a gente está. Porque se a gente não souber como a gente está, às vezes nós estamos direcionando, inclusive, recurso público para uma área que já está razoavelmente bem equacionada. E aí a gente descobre que, de repente, o ODS 3 ou 4, né, precisa desse esforço coletivo.
Então, a proposta toda do movimento ODS, nacional, inclusive, em vários estados a gente atua, né? Na maioria dos estados tem um núcleo estadual, então nós dialogamos também para fazer essa parceria também coletiva para defender as iniciativas a nível nacional, né? Mas a vida acontece no estado, a vida acontece no município, a vida acontece no nosso bairro. Então, se a gente não constrói essas parcerias locais, eu acho que a gente terá mais dificuldade de avançar. Então, nós tivemos agora o caminhão ODS, que foi muito legal também na cidade de São Paulo, e trouxemos nessa iniciativa 20 núcleos que puderam vir, muitos, como o núcleo Itatiba, aconteceu de coincidir com outros eventos, né, de limpeza mundial, ali o pessoal se esforçando também para trazer essa questão do ODS 11 e 12, mas a maioria que pôde estar participando realmente mostra que todo mundo precisa trabalhar em parceria. Então, foi muito legal, trouxemos vários núcleos, Jaboticabal, o pessoal de Itatiba tinha uma ação lá, né? O pessoal de Barueri, que é super envolvido também, São Caetano, enfim, esteve presente. Então, assim, a gente busca justamente levar essa conscientização e precisa também tomar consciência individual. Por isso que essas lives, essas iniciativas de divulgar os objetivos de desenvolvimento sustentável em todos os lugares por onde a gente circula. Leva para o pessoal da igreja, cuidar da água, ODS 6, cuidar da energia, ODS 7, né? Como é que a gente está vendo nas escolas, às vezes, um esforço local que a gente pode fazer ali, um plantio, a gente acabou de fazer um plantio, regeneração da Mata Atlântica, da Cantareira, aqui uma área de floresta urbana que temos na cidade de São Paulo. Então, é a prática do ODS 15, envolvemos aqui o pessoal da Horta da Saúde, da composteira comunitária da Vila Mariana. Então, todos esses grupos trabalham justamente com a questão de sustentabilidade, mas sempre de forma integrada, né? A Aliança Resíduo Zero, atualmente, nós estamos bem envolvidos na questão da compostagem. Então, a gente olha para o nosso resíduo e fala, bom, eu vou levar para a coleta seletiva a minha parte ali que eu estou gerando, né? Infelizmente, ainda estamos gerando muitos resíduos, então, olhar para não gerar, reduzir, reutilizar, mas também para compostar o resíduo orgânico, né? O resíduo úmido, o resíduo orgânico, tem que voltar para a terra. E aí a gente está, além de praticando o ODS 12, também praticando o ODS 2, que é composta e cultiva. Quando a gente faz a compostagem, a gente está incentivando a produção de alimento de qualidade, orgânico, construir bastante, implantar bastante hortas comunitárias ou hortas em todos os espacinhos, plantar. Então, a gente percebe que, assim como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão conectados, né, indivisíveis, interconectados, para nós isso é muito importante, assim mesmo, 5Ps, a gente precisa esse equilíbrio das pessoas e do planeta, a nossa atenção para as pessoas e para o planeta, e aí eu gosto muito da palavra prosperidade, que está no 5Ps, porque desenvolvimento sustentável às vezes dá várias interpretações, mas prosperidade, todo mundo entende que ser próspero é se sentir bem, é ficar com qualidade de vida, não só para a gente, mas para todos, na nossa volta, no nosso município, no nosso estado, no país e no mundo. Então, a gente só consegue isso mesmo fazendo as parcerias e sempre atuando com a cultura de paz. Então, as parcerias, a gente tem os signatários do movimento ODS no estado de São Paulo, então são muitas pessoas que se envolvem, empresas que querem mostrar os seus trabalhos e apoiar iniciativas, assim como
o voluntariado da Sabesp, a nossa empresa aqui, que cuida da água e do saneamento, tem um departamento, uma equipe que trabalha com voluntariado. Isso significa ampliar as parcerias por todos os lugares onde eles atuam. Então, eles querem levar apoio também para jovens, adolescentes que atuam ali nas regiões onde eles fazem os trabalhos. A questão do ODS 3 também, a gente tem parceria com a iniciativa da doutora Albertina Takeuchi, que é responsável pela Casa do Adolescente também e pela política estadual que cuida do jovem e do adolescente. Olha que importante, né? O jovem e adolescente nem sempre cuida da sua saúde, porque a criança, a mãe leva, o adulto vai, né? Então, o ODS 3 fala em bem-estar. E como é que a gente pode envolver o jovem e adolescente, cuidar da saúde, quando esses hormônios todos estão saltitando, né? Desses jovens, como eles precisam de atenção. Então, a gente leva o ODS 3 para várias práticas do projeto Mexa-se, do projeto de cuidado com a saúde. A gente tem uma parceria com o pessoal da odontologia, que também, às vezes, não está muito presente na Agenda 2030 e agora passou a entender como que a gente pode cuidar do resíduo, como a gente pode ter uma plantinha no consultório dentário. Então, olha que universo que a gente pode abranger através das parcerias e levar justamente essas questões para todos os núcleos, né? E o núcleo de São Paulo, que é a Cris Palmieri que cuida, né? Que coordena ali, veja que a cidade de São Paulo só já tem muitas iniciativas, são 32 subprefeituras, então a gente dividiu por região, né? Então tem o Núcleo Norte, estivemos agora com o pessoal da Zona Leste, a Zona Sul, que precisa, só para chegar do centro até a Zona Leste, vai aí uns 40 quilômetros para poder encontrar, né? A Zona Sul, mesma coisa. Então, só a cidade de São Paulo precisa também dessas parcerias. Então, é nesse sentido que a gente preza muito essa integração dos objetivos e essa parceria que é fundamental para que a gente avance e possa cumprir as metas programadas até 2030. Parece longe, mas está bem pertinho. Muito interessante, Nina, muito obrigada, viu? Daqui a pouco eu já passo para você para a gente transcorrer sobre as parcerias, tá bom? Agora, o Wellington Sacchetti, ele é Head de Inovação, mentor de projetos e negócios de impacto, avaliador no Inovativa Brasil, diretor fundador da Liga Hub e idealizador da Blue Vibe, comunidade de startups de Rio Claro e região. Aliás, então já vou aproveitar para mandar um grande abraço para o interior Rio Claro, essa cidade maravilhosa também. Wellington, a palavra é sua. Obrigado. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a Juliana, cumprimentar a Nina. Estou muito feliz com o convite. Então, quando veio essa oportunidade de participar mais uma vez desse evento incrível, falei, poxa, preciso participar e agradeço de novo aí pela participação e por poder falar um pouco do que a gente está fazendo, né? Então, meu nome é Wellington Sacchetti, falo de São Paulo, Brasil, interior de São Paulo, né? A gente atua muito fortemente dentro dessa área dos interiores, dentro do nosso estado, levando algumas iniciativas de inovação. Bom, como vocês colocaram na nossa pequena bio, a gente trabalha muito fortemente com a inovação, então, principalmente aí dentro do ODS 9, que envolve o tema da inovação. Recentemente, eu acabei de organizar uma das únicas edições do ONU Habitat, né, do ciclo do ONU Habitat na nossa cidade, na cidade de Cordeirópolis, que é um dos ambientes onde eu sou gestor de inovação, né, um espaço público de inovação. Então, a gente acabou de organizar esse evento, fazer esse evento da ONU para disseminar esse conhecimento de inovação, mas principalmente de acessibilidade, né? O quanto a gente precisa deixar acessível esse tema e os temas dos ODS, né? E foi muito bacana que a gente comemorou aí o outubro do ODS 11, então foi um evento também fantástico. Bom, contando um pouquinho da nossa atuação,
Trabalho com inovação e com startups especificamente desde 2018, né? E a gente começou esse movimento trabalhando nos 3 principais ODSs dentro do nosso portfólio, digamos assim. O ODS 9, que é voltado para a inovação e o quanto a gente precisa levar esses temas de inovação. O ODS 11, que é voltado aí para cidades e sustentabilidade, cidades sustentáveis. Então, a gente organiza eventos de cidades inteligentes, a gente organiza eventos dentro das universidades voltado para esse tema, e também a gente é implantador de ambientes de inovação. Então, a gente tem uma certificação, eu tenho uma certificação de implantar ambientes de inovação sustentáveis, né, dentro do nosso estado. Isso é bem bacana, porque a gente traz o poder público, como a Nina colocou, quando veio esse painel dos 5 P's e o P de parceria, falei, poxa, tem total sinergia, né? Porque a Nina trouxe aí uma gama de todos os ODS, da maioria, que eles já trabalham, fantástico, e a gente vem complementando agora com os ODS 9, 11 e o 4. Né? O 4 da educação a gente leva como meios de disseminar a cultura de inovação, que a gente chama, né? Que é um dos nossos principais desafios. Como é que a gente democratiza esse conhecimento da inovação? Como é que a gente, a longo prazo, atinge o jovem, atinge a comunidade local, ensinando o que são esses ODS, ensinando como localizar esses ODS, né? Como o próprio, né, o tema diz, não deixar ninguém para trás. Como é que a gente traz isso para nós e ensina, né? Então, hoje, dentro dos hubs de inovação que a gente atua, né? Hoje eu venho falando como o diretor do hub, mas a gente atua em várias cidades do nosso interior, da região metropolitana de Campinas, região metropolitana de Piracicaba, levando esses ambientes de inovação. E dentro deles a gente trabalha com a parceria, né? Mostrando a importância das parcerias, mostrando a importância do tripé que a gente chama da inovação, que é empresas, governo e educação, né? A comunidade educacional. Como é que a gente trabalha isso em conjunto? Através de parcerias, né? Então, hoje a gente consegue, dentro de um ambiente nosso, recém-inaugurado, uma cidade de 25 mil habitantes, que é Cordeirópolis, transformar um ambiente público de inovação em um Living Lab. O que é um Living Lab? Quem mais conhece das demandas da comunidade, se não o próprio local? Então, eu acho fantástico o conceito de Living Lab, onde a gente leva o laboratório vivo mesmo, como alguém da demanda da comunidade, acesso, cidade, sistema de saúde, arborismo, enfim, tudo que é de demanda local, ele traz para a gente e a gente valida dentro do nosso espaço. E cria soluções, e cria negócios, e cria startups. Se a gente não conseguir criar ali dentro do nosso espaço, que tem uma parte limitante, a gente conecta ele com o nosso ecossistema, que a gente chama de inovação. Então, a gente conecta ele com várias iniciativas de diferentes estados e até de outros países. Então, quando a gente traz o tema de parceria, é fundamental. Falando em inovação, falando em educação e também no ODS 11, que é das cidades. Né? Como é que a gente faz esse planejamento com governos? Então, a gente atua aí com alguns poderes públicos locais. Como é que a gente dá um passo antes? Né? Porque quando a gente fala de inovação, geralmente o pessoal, os startupeiros, que a gente chama, eles querem falar das startups, mas isso ainda está muito longe da nossa realidade local. Então, eu comecei esse movimento no nosso interior levando eventos para dentro de escolas públicas, por exemplo. Como é que eu levo? Como é que eu ensino? Olha, startups é isso aqui. Empreendedorismo é isso aqui. Você, jovem, pode criar um aplicativo. E foi bem bacana que um dos ODS que a gente aplicou, que foi o 4, dentro do ONU Habitat, a gente trouxe professoras que estavam se formando numa escola municipal, numa universidade municipal, uma faculdade municipal, e esse tema é muito distante da nossa comunidade local. O pessoal não sabe o que é uma startup, o pessoal não sabe o que é empreendedorismo de impacto. Então, a gente fez um treinamento, uma jornada com eles. E no final desse programa, as professoras deram soluções para melhorar diversos problemas que elas vivenciam na própria escola. Então, foi algo fantástico. Então, saiu desde soluções de melhoramento na caderneta de presença do aluno,
até problema de acessibilidade de crianças com necessidades especiais. Então, foi algo fantástico que a gente viu na prática. Como é que a gente leva a cultura de inovação através do ODS 9? Como é que a gente implementa isso quando eu falo de um ambiente público de inovação ou um ambiente privado? A gente também atua com parte privada e pública. Como é que eu deixo uma cidade sustentável? Através de eventos de Smart City, de cidade inteligente, através de iniciativas público-privada. Como é que eu trago a empresa para o protagonismo dessa ação? Como é que eu informatizo ela, trago ela para esse tema, mas gera impacto? Então, acho que o principal ponto que a Nina colocou e que é o nosso propósito é gerar impacto através dessas iniciativas, né? Também na minha bio eu coloquei que eu sou especialista em negócios de impacto, então é uma outra vertente que a gente também trabalha. Então, como é que a gente faz com que o pessoal crie essa cultura, que foi o que a Nina também colocou, essa cultura, a gente fala de cultura de inovação, mas é a cultura de um meio geral. Como é que eu trago o protagonismo para a comunidade local? Como é que as pessoas de uma cidade pequena podem falar de inovação? E contando um pouquinho da minha história, foi exatamente isso. Eu tive uma startup em 2018 e 2019, mas eu passava em alguns programas de inovação e precisava ir para a capital, São Paulo. E me incomodava muito. Eu falava, poxa vida, eu quero ter a minha ideia e gerá-la aqui, na minha comunidade local. E se tiver outros Wellingtons que também querem sair do ensino médio, empreender dentro da sua empresa, como é que ele tira a sua ideia do papel e não precisa ir embora? Então, a gente começou esse movimento de levar essa cultura e trabalhando esses ODS. E aí, como é bem colocado, a parceria é fundamental. Trabalhando esses ODS integrados, a gente consegue tirar soluções de diferentes segmentos. Eu acho que é isso. A gente fala de inovação, mas ainda é pouco acessível. Então, um dos nossos papéis dentro desses ambientes de inovação que a gente comenta é democratizar o conhecimento da inovação. E aí, automaticamente, com as parcerias, eu consigo fazer com que uma professora que nunca ia ter acesso a um tema como esse, ou teria acesso, mas de uma linguagem muito difícil, a gente leva isso de um jeito acessível, através de uma ferramenta, através de um evento, e ela consegue se sentir pertencente. Poxa, eu sou uma professora e criei uma solução para um aluno com necessidades especiais. Ou eu pego um aluno que está saindo do ensino médio e cria uma solução para a própria cidade onde ele reside. Então, e ele pode fazer negócio com isso, ele pode ter um negócio de impacto. Então, a gente também pode beneficiar ele com algumas leis de incentivo ou conectar ele dentro desse ecossistema. E tudo isso acontece através das parcerias, né? Dentro desse tripé da inovação que a gente chama. Parceria entre governos locais, para falar sobre cidades, parceria entre empresas e parceria entre a parte educacional. Então, eu acho que esse é um papel fundamental dentro das nossas iniciativas. Uma trajetória realmente muito importante e traz para a gente um pouco mais esse universo também de startups que a gente gosta de conhecer e gosta de fazer parte. Agora, para os dois, tá? Vou passar primeiro para a Nina. Nina, na questão de parcerias, ODS mesmo, todo esse universo que a gente tem trazido aqui para o nosso dia a dia, como que você tem vivenciado, como que você tem feito todo esse papel? Juliana, é um desafio 2030, mas você tem toda a razão, temos que colocar isso em prática agora já, né, no nosso dia a dia, né? Eu acho que o Wellington aí, nós vamos ter mais um núcleo ali em Cordeirópolis em 2023, na coordenação aí do Wellington, trazer as experiências, porque o que a gente precisa muito é replicar também essas iniciativas boas, né? Que aquilo que é possível fazer, o que o Wellington tem trazido, quantos municípios não gostariam de conhecer, né? A gente tem Itaquaquecetuba, Maria, a gente tem vários núcleos que estão em composição agora, né, em instituição. Então, veja assim, se a gente tem um núcleo em Itanhaém, no caso, que é coordenado pelo pessoal que cuida dos mares, né, a gente pode saber que
o nosso resíduo, de repente, infelizmente, vai parar nos rios e nos mares, muitas vezes, e quanta iniciativa boa que o pessoal do EcoSurf, que é nossa coordenação ali, busca orientar e levar essas informações para quem não só mora lá, mas quem frequenta. O pessoal agora vai chegar dezembro, né? Todo mundo quer ir para a praia, e como é que está cuidando do seu resíduo ODS 11, 12, né? Então, assim, essa possibilidade de ampliar essas iniciativas em 2023, quem sabe a gente vai ter mais vários festivais desses, né? E com certeza o ano que vem estaremos juntos, mas colocar justamente no radar da atitude das pessoas essa possibilidade, como o Wellington falou, às vezes com uma organização singela mesmo, de levar, olha, funciona assim, assim, uma pequena ferramenta, porque veja como as professoras ali da escola já estão praticando inovação, já por força da sua profissão ou dos desafios que é necessário implantar, né? E eu acho que também ficar de olho no ODS 13, né? A gente tem a Ecaplan, que é parceira também do nosso movimento, que cuida para ver qual que é a nossa pegada. Então, assim, 2023, vamos olhar também para as nossas atitudes, para as nossas formas de viver, para que a gente diminua esses nossos impactos, né? Então, tudo isso a gente tem no nosso núcleo, né, que eu falei, que tem a Fátima Franco, que coordena junto comigo, o Rodney, que nos dá apoio, uma equipe de coordenadores, e tem o John, que é muito focado na questão da água, do ODS 6, mas ele traz um conceito bastante importante, que todas as nossas atitudes começam com uma ideia que veio na nossa cabeça. Então, como a gente, já que está falando também da cultura de paz, né, como a gente tem que cuidar do saneamento das ideias, né? Então, para a gente construir, fortalecer as parcerias com a cultura de paz, a gente precisa cuidar também dos nossos pensamentos, da forma como a gente se alimenta, como a gente pensa, como a gente se relaciona, e buscar essa inspiração nas boas ideias, que eu acho que o festival está sendo super exemplar, né? As pessoas trazerem, olharem para o festival de forma assim, olha quantas ideias legais que eu posso incorporar no meu dia a dia, né? Cuidar das ideias e cuidar da nossa prática. Então, 2023, para nós, é muito importante que a pessoa tenha isso, uma questão individual de conscientização, de buscar formas de aprender mais, educar. O Wellington falou do ODS 4, que é fundamental, né? A gente rever todas a ciência que sempre temos a atualização, né, na ciência da condição que a gente está vivendo, como que a gente pode melhorar. Então, tem a questão individual, tem a questão da participação dos nossos grupos nas políticas públicas, que é muito importante também. Ficar de olho no orçamento, ficar de olho nas obras que estão sendo propostas. Será que elas têm esse apelo da sustentabilidade, esse lastro da sustentabilidade? Também a nível nacional, né? A gente teve agora a mudança de governo, vamos ajudar, vamos ficar de olho, a gente sempre quer que dê certo. Então, como que a gente pode contribuir nacionalmente e internacionalmente também, né? Ver o que nos outros países está acontecendo, o que está sendo feito, o que a gente pode trazer para as nossas práticas. Então, eu acredito que o ano de 2023 será um ano muito importante para Agenda 2030, espero assim que seja. Estamos dentro do nosso movimento estadual ODS São Paulo, bem programando várias iniciativas e várias ações, né? A gente tem o pessoal da editora Brasil Sustentável, Mutainai, que são tecnologias incríveis para que a gente possa realmente refletir sobre tudo aquilo que a gente faz, aprender mais, colocar aquilo que a gente sabe
também ser bem generoso, né? A gente sabe aquela palavra africana, Ubuntu, que é justamente isso, eu só sou porque todos nós somos, né? Como que o meio ambiente influencia e como que a gente pode dar esse up para fortalecer todas as iniciativas dentro da Agenda 2030 e, principalmente, como o Wellington falou, eu acho que essa possibilidade da gente conectar. Então, às vezes, a pessoa fala, eu sou da educação, eu sou o ODS 4. Não, você está em muitos ODS, porque está preocupado com a questão da mulher, está preocupado em erradicar a pobreza, está preocupado, especialmente o ODS 10, diminuir as desigualdades, né? Então, a gente pode fazer atividades, incentivar atividades que possam realmente conectar. Por isso que a gente é muito apaixonado com a Agenda 2030, os 5Ps, porque justamente inspira esse olhar transversal sobre todos as metas, né? Especialmente as metas super interconectadas, e colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo, né? E melhorando, né? Buscando, como o Wellington falou, né? Não deixar ninguém para trás e trazer o bem-estar para todos e todas. Perfeito, Nina, muitíssimo obrigada. Realmente, com certeza, faz toda a diferença tudo isso desenvolvido em prol dessa questão também que nós trazemos, que são as parcerias também. Agora, Wellington, para você pode transcorrer algum sentido com a Nina ou seguir nesse mesmo caminho para a gente falar, por favor. Bom, eu acho que a gente tem aí um desafio, a gente fala de dores, né, de longo prazo e curto prazo, mas falando sobre 2023, falando um pouquinho de iniciativas com o poder público local, o nosso plano é fazer com que as secretarias que a gente trabalha com algum tipo de parceria, pelo menos tenham esse tema de sustentabilidade. Então, acho que todas seria o nosso alvo ter aí, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, né, para levar essa temática de sustentabilidade para as pequenas cidades, né? Outro plano que a gente está seguindo muito é mostrar, assim como a gente fez em Rio Claro, a gente fez em Cordeirópolis, a gente faz em Piracicaba, em todas as nossas cidades do interior, o protagonismo. Então, é levar essas cidades a entenderem o quanto ela é importante para a localidade onde ela está, né? Então, ela pode falar de inovação, ela pode falar de sustentabilidade. A gente tem dentro da inovação as verticais. Então, qual cidade tem a vertical mais importante ou como ela pode trabalhar isso de maneira sustentável? A Nina também colocou isso através de algumas outras ODS que talvez aqui a gente não tenha muito contato, mas através das parcerias a gente pode fazer trabalhos, com certeza, futuros de integração. Então, uma ideia que nasça no interior talvez possa melhorar a vida da água, a vida do mar, com outros projetos que a Nina toca em outra cidade. Então, imagina o quanto isso é fantástico, né? Então, a longo prazo, a gente está imaginando esses desafios. 2023 é levar essa cultura que a gente chama de inovação, a gente chama de movimento, né? Levar esse movimento de impacto, trazendo o poder público para a sustentabilidade, trazendo as cidades inteligentes no nosso dia a dia, né? Só um ponto bem bacana. Eu tenho um irmão com necessidades especiais, então é uma dor interna da nossa família. Ele é 100% cego, então a minha motivação veio disso. Como é que eu crio um futuro onde as pessoas criem soluções para melhorar a vida de pessoas como a nossa, que tem alguém em casa com esse tipo de problema, mas que perto de outros não é tanto. Acessibilidade, inclusão. Então, para 2023 é levar essa cultura de inovação para o poder público, cultura de inovação para a comunidade local, né? Falando dos 5Ps, falando do seu protagonismo e o quanto ela pode estar aí inserida dentro desse contexto da inovação, dentro desse contexto das parcerias. E, com certeza, quando a gente começar a aplicar essas ferramentas em 2023 e longo prazo, a gente vai ver que professoras têm ideias fantásticas, alunos conseguem tirar a ideia do papel, pessoas de comunidades remotas conseguem, de fato, criar soluções para que mudem o nosso mundo.
Então, o nosso desafio para 2023, e é o que a Nina colocou, está logo aí, 2030, a gente tem que buscar aí esse conceito de aproximar todo mundo e fazer com que todo mundo participe dessas iniciativas. Ah, adorei. É isso mesmo, a gente acaba tendo toda essa concepção juntas, realmente, para a gente acabar sempre trazendo a questão de parcerias, que esse é o envolvimento que nós temos aqui no Festival Conhecendo os ODS, trazendo a nossa realidade, trazendo os 5Ps para o nosso dia a dia, e isso se torna evidente em tudo que vocês acabaram falando. Eu quero agradecer imensamente. Nina, adorei te conhecer, muito obrigada pela participação. Então, gente, primeiro agradecer de coração pela iniciativa da NTICS, que está sempre colocando esse assunto em pauta, porque é isso, tem que ser permanente. Como a questão da educação, como a questão dos resíduos, que a gente, né, fala para reduzir, não gerar, né? Então, tudo isso é muito importante a gente colocar em prática de forma permanente em todos os lugares que a gente atua, né? Então é muito legal, primeiro agradecer, né? Falar que eu tenho muita gratidão pelos todos os núcleos de ODS do estado de São Paulo, mandar um abraço para os outros estados que têm desafios enormes também, muitas vezes algum indicador no estado de São Paulo que já está um pouco melhor, bem resolvido, às vezes num outro estado está precisando de empenho, de um desafio maior, está precisando de esforços, às vezes até coletivos, de todos os estados, mostrar algum caminho. A gente aprende muito também com os outros estados e busca aplicar, como disse o Wellington, quanto conhecimento que ele está aplicando lá, que a gente pode replicar em outros estados. Então, falar da importância desses núcleos que justamente trazem para a coordenação alguém que está atuando junto ao governo, alguém que está atuando nas instituições, nas entidades, nas academias, cidadãos, cidadãs, todos que possam compor esse núcleo, porque melhor vai entender melhor do seu local, é aquela pessoa, como disse o Wellington, que mora lá, que atua lá, sabe dos desafios, sabe das problemáticas na área da saúde, na área da educação, na questão do ODS 12 também, os resíduos. Será que todas as cidades estão fazendo compostagem de forma a não encaminhar para o aterro sanitário os seus resíduos que são compostáveis, né? Que não, pela lei nem pode mandar para o aterro sanitário um resíduo tão nobre como o orgânico, que volta para a terra, que nos alimenta, que a gente precisa ter essa preocupação, como a professora Ana Maria Primavesi, para quem conhece da área do ODS 2, especialmente, né, produção de alimento, como é importante o alimento, e o alimento precisa da terra boa, e a terra boa através da compostagem. Então, a gente busca integrar todas essas iniciativas e agradecer muito aos 50 núcleos aí que a gente tem no estado de São Paulo, e espero que os 654 municípios 645 municípios do estado de São Paulo tenham seus núcleos ODS no ano que vem, né? Estamos procurando expandir e mandar um abraço forte assim para as pessoas da coordenação do movimento, os coordenadores todos, e falar que estamos juntos. E estou feliz aí de estar interlocutando aqui com o Wellington, que com certeza vai ter muito a acrescentar para o movimento estadual e também depois para o movimento nacional, a gente replica todas as iniciativas. Então, convido todos a conhecerem o movimento, entrar nos sites, nos links, é Movimento ODS São Paulo, e então a gente está ali para divulgar, para também valorizar as boas iniciativas e transformar elas como exemplo para outras possibilidades que a gente possa ter. A gente agradece, com certeza. Obrigada, viu? E Wellington, para você também, muito obrigada por estar aqui conosco. Bom, pessoal, eu quero primeiro agradecer, né, a Juliana, agradecer a Nina, dizer que é um prazer. Eu vou fazer assim que eu fiz ano passado. Tenho muito orgulho de dizer que eu sou ex-Whirlpool, então eu trabalhei na Whirlpool
e só sair dela para trabalhar com inovação. Então, eu tenho muito orgulho dessa carreira e dizer que isso é algo fantástico, a gente conseguir voltar e falar de inovação dentro de um ambiente que eu participei internamente, para mim é muito prazeroso. Eu gostaria de novo, dizer que eu acho que já nasceu uma parceria aqui dentro desse painel, junto com a Nina, tenho total certeza disso, né? E dizer que a gente leva o movimento de inovação, a gente leva esse impacto para as pessoas. Então, não é só falar de startups, não é só falar de rodada de negócio, não é só falar de investimento do anjo, por exemplo. Não, é levar a cultura de inovação, ensinar a nossa base toda o que é um negócio de impacto, que é inovação, seja para governo, para empresas, para escolas, e é isso que a gente vem fazendo e a gente pretende fazer aí nos próximos anos. Gostaria de convidar vocês a conhecerem o nosso site, né, www.ligahub.com.br. Ali a gente coloca aí todas as nossas iniciativas com o poder público, iniciativas de cultura e arte que a gente leva com inovação, né, uma rodada de cultura e arte através de ferramentas de inovação e todos os ambientes que a gente atua, fazendo toda essa integração, né? Gostaria de mandar um abraço para todo mundo e dizer que os 5Ps eles estão presentes dentro do nosso dia a dia. A gente fala de inovação, a gente quer levar isso de maneira democrática e acessível. Então, se precisarem de algum contato meu, tem meu nome completo aqui, Wellington Sacchetti, podem me chamar nas redes sociais, eu adoro ensinar, adoro participar de eventos, então eu acho que eu consigo contribuir um pouquinho do que eu sei, dar em contrapartida para a nossa comunidade, para as pessoas que querem aprender de inovação. Então, de novo, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, e tenho certeza que o evento aí vai ter painéis e pessoas fantásticas participando. E esse foi mais um painel nosso. É sempre um prazer conhecer as pessoas e trocar com vocês aí de casa, do trabalho também, toda essa parte que nós trazemos aqui com o Festival Conhecendo os EDS, uma semana intensa de conhecimento, realmente, e ativação, e verdade, né? Cases de sucesso. Muito obrigada mais uma vez e até mais.